Podcast falando sobre. Você já ouviu falar em masculinidade tóxica? Esse termo se refere à visão tradicional de ser homem, que muitas vezes é associada à falta de sensibilidade e empatia. Esse ideal é fruto do machismo e prejudica também os homens, pois gera um padrão quase impossível de seguir, resultando em frustração e estimulando comportamentos nocivos, como violência e descuido com a própria saúde. E que fique claro, todos nós somos vítimas do machismo. Como já sabemos, o comportamento machista não é exclusivo dos homens. Há mulheres machistas, músicas, livros, costumes machistas e etc. Da mesma forma, o feminismo não é uma luta apenas das mulheres. O feminismo não é o contrário do machismo, mas sim é a luta por igualdade entre homens e mulheres, e isso interessa a todos nós. Eu sou o Júlio Figueiredo e estaremos falando sobre masculinidade tóxica e como o machismo também afeta os homens. De acordo com um dossiê lançado pelo setor do Google que realiza estudos de comportamento dos internautas, 75% dos homens brasileiros entre 25 e 44 anos nunca ouviram falar em masculinidade tóxica. No entanto, a maioria sente na pele o que isso significa. Por conta dessa imposição machista de não demonstrarem sentimentos e pedirem ajuda, os homens se suicidam 4 vezes mais que as mulheres no país. A brutalidade, que também é incentivada desde a infância, tem resultados terríveis. 53,7% dos jovens que morrem vítimas de violência são homens, segundo os dados levantados. O pior é saber que essas agressões não se limitam apenas de homens para homens. O Brasil é o 5º país com a maior taxa de feminicídio. Isso é quando as mulheres são assassinadas pelos homens por conta de sua condição feminina. Nos ideais da masculinidade tóxica, um homem que cuida da saúde e da aparência não é homem o suficiente. Isso se reflete em doenças causadas pela falta de higiene íntima e nos altos índices de morte por câncer de próstata, que ainda temos no Brasil, pois muitos pacientes demoram para realizar um exame, impedindo um diagnóstico precoce. De acordo com a pesquisa do Google, 49% dos homens só discutem cuidados pessoais quando questionados sobre o assunto e nunca tomam a iniciativa. Essa tradição se estende à saúde mental. Mais da metade dos homens consultados foram chamados de gay ou afeminado ao expressarem um sentimento. No contexto como o nosso, em que o machismo também se soma à homofobia, essas denominações ganham um tom pejorativo e muitos homens se sentem desestimulados a procurar ajuda psicológica. Enquanto as mulheres evoluíram rapidamente em questões comportamentais e na visão do próprio papel na sociedade nas últimas décadas, os homens ainda precisam se adequar a essa nova realidade, o que causa um descompasso nas relações heterossexuais. De acordo com o relatório, metade dos homens brasileiros acreditam que o machismo é tão ruim quanto o feminismo. Além disso, muitos se negam a dividir as tarefas do lar. As mulheres continuam gastando em média 10 horas a mais por semana nos afazeres domésticos. Vale lembrar também que reprimir os sentimentos prejudica qualquer relação, seja amorosa com mulheres ou homens, com a família, com os amigos ou com os colegas. A mentalidade machista mata, fere, humilha e reprime mulheres todos os dias, em todos os cantos do mundo. E nós precisamos lutar diariamente contra esse tipo de comportamento, mesmo quando ele se apresenta de forma sutil, disfarçado de piada ou pequena censura. Mas não são só as mulheres que são vítimas do machismo. Obviamente, não se deve comparar dores, nem as agressões sofridas. As maiores vítimas do machismo sempre foram e sempre serão as mulheres. Porém, está na hora de entendermos que a vida de todo mundo seria melhor sem o machismo. Começa tudo muito cedo. O antiquado Menino Não Chora ainda circula por aí.
Por vezes, ele se transveste de vai ficar chorando que nem uma menina. O machismo tenta enfiar de volta as lágrimas nos olhos dos meninos, que já crescem com duas ideias erradas: a de que eles não podem ser frágeis e a de que toda menina é frágil, por natureza. Depois vem as proibições dos brinquedos. Uma menina jogando bola ou brincando de carrinho pode até ser aceita, mesmo que o mundo ainda vai querer que ela esteja com uma cozinha de plástico cor de rosa nas mãos. Mas um menino como a Barbie jamais passará ileso. O menino que queira brincar de ser pai com uma boneca, ou com um bambolê que se divirta penteando cabelos, esse será motivo de preocupação dos pais. Mais tarde é a faculdade: enfermagem, psicologia, pedagogia, design de interiores, gastronomia. O machismo está pronto para mandá-los para a engenharia, para o direito e para a administração de empresas. Nas profissões não é diferente. Durante as pesquisas para este programa, eu vi um relato de um homem que estava estudando em Barcelona e que era excelente com crianças. Ele pensou em se oferecer para cuidar de algumas, mas ele ficou com aquela dúvida: quem iria aceitar um babysitter, no caso cuidando do seu filho? Seria um pedófilo, um pervertido? O machismo convence o mundo de que um homem que abra mão da sua carreira para cuidar dos filhos é um fracassado, disfarçando sua incompetência profissional. Convence a todos que o homem sexualmente deve funcionar como uma máquina, que nunca deverá ter falha alguma, seja no porte, na performance ou na vida útil. Que o homem precisa dirigir bem, manobrar com facilidade, saber trocar pneu, desentupir ralo e trocar a resistência do chuveiro. Que o homem não deve usar antirrugas, nem corretivo para acne e olheiras, nem filtro solar. Que o homem não deve ter medo de barata, de escuro, de altura, de ficar solteiro e de não poder ter filhos, de se aposentar e sentir um inútil. O machismo não costuma matar homens, a não ser que esse homem beije outro homem no meio da rua. O machismo prefere matar mulheres. O machismo odeia todas as mulheres que não se encaixam em seu asqueroso e podre padrão. Mas também odeia os homens que não correspondem às suas tristes expectativas. Reprimem, julgam e condenam eles. Não os mata com arma de fogo, não os espanca no chão da cozinha, não os violenta nos becos escuros, mas mata sim, a cada dia um pouco de sua liberdade, da sua paz e dos seus sonhos. Morte grande e sangrenta, ou morte pequena e sutil, somos todos vítimas do mesmo machismo. Segundo o dossiê, a internet tem sido uma ferramenta importante para que os homens discutam esse padrão que também os oprime. Nesse ano de 2019, já foram publicados mais de 3 mil vídeos no YouTube discutindo os padrões de masculinidade, tendo 10 milhões de visualizações do público masculino. A audiência dos homens em temas relacionados à moda cresceu 31% em 2017, o que representa uma quebra de tabu quando o assunto é cuidar melhor de nós mesmos. Exemplos nas redes sociais e nos meios de comunicação mostram que é possível sim ser gentil, demonstrar os sentimentos e prestar atenção à saúde sem afetar a sua masculinidade por isso. E a indicação que eu tenho para vocês nesse programa é do filme original da Netflix Eu Não Sou um Homem Fácil, de 2018, onde mostra um machista que acaba em um universo paralelo onde os papéis estereotipados de gênero são revertidos. Nesse filme há um contraste muito interessante entre o que é a visão machista, nesse mundo machista que nós vivemos, e o que seria se fosse o contrário, onde se a mulher tivesse esse pensamento que foi disseminado ao longo dos anos de que elas são seres superiores, quando na verdade somos seres iguais. Então ver elas nessa posição de dominadoras é interessante, ao mesmo tempo de que ele, que é um machista, nesse mundo totalmente ao inverso do que ele está acostumado, ao que ele veio, é muito interessante. E o mais interessante é o que ele começa a pensar, o que ele começa a enxergar depois que ele sai disso. Então, essa indicação desse programa, você pode conferir, está na Netflix. Bom, e esse foi o segundo episódio do podcast falando sobre, onde nós discutimos um pouco sobre masculinidade tóxica e como o machismo afeta os homens, nessa continuação do primeiro episódio. Me sigam nas redes sociais, eu sou @TheRealJudy5 em todas elas.
Vocês também podem mandar suas sugestões e mensagens ou dúvidas pelo e-mail podfalando-sobre@gmail.com e também no site bit.ly/podcast falando sobre, que lá vai ter todos os meios que você pode falar comigo e onde esse podcast está disponível. E é isso, até o próximo programa. Podcast falando sobre.